Então eu não aceito que o governo federal, que não construiu uma casa, venha me criticar porque nós ainda não começamos as obras de diques. Só num condomínio que nós visitamos hoje, em Canoas, tem 90 famílias já morando no compra assistida. Eu fico surpreso quando eu vejo pessoas dizerem que não foi entregue nenhuma casa. Que não tem ninguém morando. Até agora o governo federal não entregou nenhuma casa. Fico perplexo. Eu até gostaria de convidar essas pessoas para irem comigo. Como elas não estão aqui, não tem como convidar, né? Mas eu vou deixar o convite público. Que possam, né, visitar, a hora que quiser. Vamos levar o pessoal no condomínio, vamos visitar as famílias, vamos ver a realidade dessas pessoas que já estão namorando, filho na escola, a vida organizada. Então eu não aceito que o governo federal, que não construiu uma casa... Nenhuma casa? Dona Júlia, mais uma das famílias, ela e os seus filhos, a sua filha, que foram atendidos pelo compra assistida. Só que neste condomínio, em Canoas, com Florado, está a Dona Júlia. Uma casa? Não. 2, 3, 4, 5, 10, 50, 90 famílias já. É isso aí. Só neste condomínio. Já são quase 10 mil moradias entregues pelo Minha Casa Minha Vida, no compra assistida e contratadas. É isso aí. É o governo do presidente Lula mostrando. Meu amigo Pimenta, como é que a gente muito feliz aqui. Estamos sendo recebidos aqui pela Dona Júlia. Ela está morando aqui junto com o Edgar, morando aqui com três filhos aqui. E ela me contando aqui que já tem diversos moradores. Filhos no colégio. Filhos no colégio. 112 moradias chegando em Venâncio. Que coisa boa. Visitando aqui em Venâncio Aires, só aqui nesse empreendimento, são 112 apartamentos. Nós já estamos com mais de 50% da obra realizada. E, se Deus quiser, vai ser o primeiro condomínio que nós vamos entregar. Né? Teremos em dezembro, ainda este ano, fazer entrega. E essa é uma demonstração de que as coisas estão acontecendo. Uma obra maravilhosa, empresa local, gerando emprego, movimentando a economia, principalmente dando segurança e esperança para o nosso povo que vai ter a oportunidade de ter uma casa melhor e viver com dignidade. Esse é o compromisso do presidente Lula, que nós estamos honrando e cumprindo todos os dias. 2 de maio, sexta-feira, iniciando o dia, visitando famílias que foram contempladas com compra assistida. Esse programa do governo federal que proporcionou que milhares de pessoas já estão morando nas suas residências, famílias que foram atingidas pelas enchentes, que perderam as suas casas. Eu faço questão de visitar as famílias, porque desta maneira a gente responde às fake news, às mentiras daqueles que insistem numa narrativa falsa de que nenhuma casa ainda foi entregada. Olha, a gente poder ver a alegria, a felicidade, é inspirador, é motivador. E fiz questão também de vir com a minha jaqueta que eu usei aqui como ministro da Reconstrução, como forma de homenagear a todos aqueles homens e mulheres que trabalharam como voluntários, que trabalharam na Defesa Civil, que trabalharam nas Forças de Segurança, que fizeram tantos salvamentos. Graças a eles, também a gente teve força para poder atravessar toda essa situação e poder hoje, com esperança, com alegria e com determinação, olhar para frente e reafirmar que a gente está no caminho certo. A bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa fez um ataque absolutamente desonesto e injusto de que o dinheiro está parado porque o governo não se move para apresentar projetos, o que é uma mentira. O governador Eduardo Leite deve respeito à bancada do PT. Aliás, Eduardo Leite deve respeito ao cargo que ocupa e deve respeito aos 4 milhões de habitantes, de pessoas que moram aqui na região metropolitana. Pois muito bem, Eduardo Leite, diga quais são as empresas que foram contratadas para atualizar os projetos que a Metroplan trabalha desde 2012. Digam qual é o valor desses contratos para atualização dos projetos do sistema de contenção de enchentes do Arroio Feijó e de Eldorado. Digam qual é o prazo que essas empresas vão apresentar o resultado da atualização desses projetos. Diga onde estão os outros projetos, qual é a situação dos outros projetos que envolvem Vale dos Sinos e Bacia do Gravataí. Fale também qual é a atualização sobre os projetos que envolvem a Bacia do Rio Caí. É o seu governo, sim, que atrasa a atualização desses projetos quando destrói a Metroplan, instituição responsável pelo planejamento da região metropolitana e por esses projetos do sistema de contenção contra enchentes. É o seu governo que atrasa, sim, não entrega projetos
por conta dessa confusão que envolve secretários envolvidos em corrupção na Secretaria de Assuntos Metropolitanos. A nossa bancada vai continuar cumprindo com a sua obrigação de fiscalizar, acompanhar e cobrar as obras necessárias para proteger a população da região metropolitana. O estranho aqui é o governador do estado, Eduardo Leite, solicitar do governo federal 3 bilhões de reais para o Caixa do Rio Grande do Sul sem justificativa nenhuma, sem apresentar projetos, sem apresentar execução de obra. Isto sim é estranho aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Portanto, governador, respeite a bancada do PT, respeite a população da região metropolitana, cumpra com a sua obrigação. 6 bilhões e 500 milhões de reais estão depositados desde dezembro do ano passado na Caixa pelo presidente Lula. Cumpra com o seu trabalho, se afaste um pouco do PowerPoint e governe. Trabalhe um pouco, Eduardo Leite, e cumpra suas obrigações e entregue os projetos para que essas obras sejam executadas. São obras muito importantes para proteger essa população que sofreu muito com as enchentes aqui na região metropolitana. Um ano da pior enchente das nossas vidas. Até poderia fazer um vídeo bem produzido, mas prefiro perguntas e provocações bem diretas. Primeiro de tudo, vocês sentem que as prefeituras, na revisão dos seus planos diretores, estão sendo democráticas? Estão construindo ouvindo os sujeitos, os cidadãos e cidadãs que sofreram com os impactos das cheias? Ou simplesmente estão terceirizando a responsabilidade para empresas que sequer são do município para empacotar e enfiar a goela abaixo das pessoas um plano diretor pré-concebido e que não leva em consideração os sujeitos que habitam a cidade? Segunda pergunta. Você sente um empenho real das prefeituras em agilizar, em ser partícipe da questão das políticas de habitação? Ou vocês notam uma passividade, uma espera, até um desleixo em relação a agilizar as casas que o governo federal disponibiliza para a população? Terceira pergunta. Eu acredito que ninguém considera que cada município é dono do seu pedaço de rio e deu. Acredito que todo mundo considera que o rio é de todos os municípios banhados por ele. Então, vocês já viram os prefeitos se reunirem para discutir o problema? Vocês já viram os prefeitos falando sobre a lei das águas? Vocês já viram os prefeitos falando sobre o comitê de gerenciamento da bacia hidrográfica? Ou simplesmente vocês estão vendo um cada um por si, que serve muito mais para propaganda do que para a construção de soluções? Por que os prefeitos não querem respeitar a lei das águas? Por que eles não querem fazer o gerenciamento coletivo dos recursos hídricos na instância legal, que é o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica, instituído por lei? Por quê? Será que é mais fácil fazer propaganda para enganar o povo do que buscar soluções concretas, ainda que sejam mais trabalhosas e que tenham que ser discutidas democraticamente? São essas perguntas que eu faço nesse 1 ano depois da tragédia que passamos. Vamos ouvir a Jaciara aqui, nossa amiga aqui do Sul. Sabe quanto o Bolsonaro investiu em 4 anos em infraestrutura em Santa Catarina? 307 milhões de reais. É muito dinheiro, mas não é nem perto do que o presidente Lula já investiu. E eu trouxe aqui para vocês. Em 2023, o presidente Lula investiu em Santa Catarina 1 bilhão de reais e 39 milhões em infraestrutura. 2024, 1 bilhão e 55 milhões de reais. Para 2025 está previsto 939 milhões de reais. É o presidente Lula fazendo a diferença. E eu nem vou entrar na questão de que Santa Catarina, se você olhar como todas as cidades funcionam, são cidades de estrutura bastante esquerdista. A maioria das cidades você tem cooperativas, pequenas fazendas, não é um estado, por exemplo, igual o Paraná, que é onde eu estou, que tem fazendas enormes. Aí você tem um grupinho ali que é rico e o resto no interior do Paraná, aqui interior de São Paulo. Não é assim, você vai para Santa Catarina, não, são pequenas fazendas que formam cidades muito bonitas, tanto que estão ganhando dinheiro agora com turismo. E uma tristeza que eu tenho com Santa Catarina é que eles não conseguem ver isso. Eles têm todo um modelo, uma estrutura do poder público funcionando, as escolas públicas funcionando, os parques funcionando, você vai à praça bonita, bem cuidada, você tem a saúde pública funcionando, que eles estão caindo no conto da direita brasileira agora. Então eu aproveitei esse gancho aqui da Jaciara para lembrar você, catarinense, que talvez essa direita brasileira esteja te enganando. É acreditável o que o Lula fez agora. Onde já se viu o Lula fazer um superávit fiscal em março? Onde já se viu o desemprego tá em 7%, o menor da história nesse período? Onde já se viu isso?
Eu estou amando essa versão do ministro Padilha, a maneira como que ele tem usado para divulgar os feitos do nosso Ministério da Saúde. O cara é bem-humorado, o cara é inteligente e o cara está trabalhando e fazendo muito. Olha só essa notícia aí, maravilhosa. Vamos divulgar, né? Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. Hello, Gaga! Tem uma notícia incrível para você compartilhar, hein? Fala aí pro baby. O Ministério da Saúde vai garantir de graça pelo SUS vacina para hepatite A para quem usa PrEP. Todo Little Monster sabe, se proteger é um ato de amor próprio. É só levar sua receita de PrEP no serviço onde você pega a PrEP, você vai ser orientado aonde você pode ser vacinado para hepatite A e se proteger dessa doença. Exatamente, Gaga. Abracadabra! Vacina é vida! Toma vacina, aproveita essa oportunidade para se proteger a si próprio e a quem você ama. Bom demais, aí, né? Essa maneira leve que ele está usando para levar informação para todo mundo. Informação e saúde. Vacina. O governador disse para ela que se ela não ganhou a casa, para sair daqui dessa situação, debaixo do linhão de Furnas, ali ó, a torre de Furnas, e se ela não ganhou o lote, o problema é dela. Esse é o governo do Distrito Federal, dos ricos, dos abonados, e que trata dessa forma a população mais pobre da nossa capital. Tive meus filhos tudo aqui em Brasília e nunca ganhei nada do governo. Aí eu morei na invasão de Furnas de Samambaia. Aí também lá eles não deram, eles derrubaram e mandaram o povo sair. E o povo saiu, foi pra onde? Pra outra invasão na 203, ali perto da Feira Permanente. Perto da Feira Permanente. Aí morei lá 3 anos. Aí eles colocaram água, luz, tudo no nome da gente. E a gente confiando que ia ganhar. Aí na semana que eu me separei do pai dos meus filhos, o Arruda veio e entregou o lote. Ué, mas você não estava lá? Não, eu tinha me separado do pai dos meninos. E aí, mas você deixou o lote pro pai? Deixei o lote. O Arruda deu o lote? Deu o lote. Mas aí você já tinha saído? Eu já tinha saído. Aí ele voltou lá como pai solteiro. Aí ele ganhou só no nome dele. Eu não bato fé no Libonei, não. Por quê? Vou te explicar. Quando eu fui me encontrar com um Boca Torta lá na Ceilândia, fazendo a inauguração de uma creche. Aí eu cheguei, como eu sou muito ousada, eu sou pra frente. Aí ele tava lá cheio de segurança. Como eu sou pequenininha, eu passei por debaixo dos braços de segurança e fui falar com o Boca Torta. Ele olhou na minha cara e falou que o que ele tinha de remover, de entregar o lote, ele tinha entregado. Aí eu falei assim, mas ficou muita gente lá ainda. Aí ele, eu não posso fazer nada, se a senhora não ganhou, o problema é seu. Não é possível. Juro por Deus, tu lembra que tu ainda tem as filmagens? Ele falou que se a senhora não ganhou o lote, o problema é seu. Aí eu falei, mas tem muita gente, aqui tem criança deficiente. Não é possível. Aqui tem idosos que usam bengala, aqui tem gente de todo jeito. Não é possível que ele falou isso pra senhora. Falou. Por isso que eu não gosto. Onde eu tô andando, Francisco, eu tô mostrando as coisas. E aí o governo tá vindo atrás anunciando as coisas. Então eu vou fazer uma aposta que eles vão vir atrás aqui anunciando coisas. Por exemplo, foi o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Maldade? Não, não entendo se é maldade. Ainda vamos chegar ao dia ainda que o trabalhador vai ter que decidir. Menos encargos trabalhistas em emprego ou emprego sem encargos trabalhistas. Você viu aí? É inacreditável que um trabalhador vote no Bolsonaro ou em alguém da extrema-direita. Eles são contra os direitos trabalhistas que foram conquistados depois de tantas lutas dos trabalhadores. Bolsonaro mesmo, pessoal, ele se alegra de ter sido o único deputado a ter votado contra os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Mas não foi só isso. O governo Bolsonaro também queria acabar ou diminuir a multa rescisória do FGTS de 40%. Gente, é muito importante que o trabalhador hoje avalie quem eles estão apoiando. Se pessoas que vão defender os seus direitos ou pessoas que vão acabar com seus direitos, no caso, a extrema-direita que pertence ao Bolsonaro e os candidatos que ele eventualmente possa indicar. Então é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Simples assim. 我很高兴啊，再次见到我的老朋友罗塞夫·汉扎女士。这些年呢，我也一直关注着新开银行的发展，也是看到它一步步成长为国际金融体系中的新兴力量。再有，它是全球南方合作的一块金字招牌，让我感到十分欣慰。上海我也在这里工作过，这座城市呢，它具有开放、包容、创新的特点。未来中方作为东道国将一如既往的支持新开发银行的运营发展。
É com profunda honra que recebemos hoje Vossa Excelência, Presidente Xi Jinping, na sede do novo Banco de Desenvolvimento. Nos momentos mais desafiadores para o banco, o governo chinês tem sido um parceiro decisivo do NDB. Por isso, Presidente Xi Jinping, agradeço a Vossa Excelência pelo suporte do governo da China ao NDB e pela sua firme liderança internacional em prol do multilateralismo e de um mundo mais justo, seguro e pacífico. Interrompemos o seu lazer para dizer que Trump arregou. Meus amores, arregou. Gente, acabei de saber pelo canal de Biazita que tá lá Estados Unidos ligando pra China, pedindo pelo amor de Deus, China. Agora, vocês sabem o que eu quero? Eu quero que o universo me conecte, TikTok me conecte com as pessoas que vieram aqui nos comentários dos outros vídeos que eu fiz pra dizer que os Estados Unidos jamais voltaria atrás, que a China depende muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos da China. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que no começo do ano eu fiz um vídeo falando que os Estados Unidos estava sendo mundialmente cancelado, e aí veio um monte de brasileiro defender o Trump, falando que o Trump sabia exatamente o que ele estava fazendo. Meus amores, que delícia! Vocês estão vendo como é gostoso assistir a queda de um império? Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho muito engraçado que quando a gente assiste filme, as pessoas sempre estão torcendo para resistência. Vocês já notaram isso? Sempre existe um governo totalitário, um governo conservador, um governo ridículo, que quer menosprezar as pessoas, colocar as pessoas para debaixo do cu do cachorro. E do outro lado nós temos a resistência, que luta contra este governo totalitário. E pra quem que vocês sempre torcem quando vocês assistem esses filmes? Pra resistência, não é? Agora me fala, seu acéfalo, por que na vida real você me fica defendendo Estados Unidos? Fala pra mim. Você quer exemplo? Vou dar exemplos de filmes pra vocês, que vocês torceram para a resistência. V de Vingança, Jogos Vorazes, o famoso Matrix, Divergente. Enfim, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que se decidir. E eu tô rindo demais, eu quero. Vocês sabem mais o que os Estados Unidos têm, né? Tem que se... Sem anistia!